Oitavo ano, tudo bem? Saudades de vocês, viu? Mas enquanto a gente não consegue estar se encontrando por conta desse isolamento social, por conta da pandemia que está acontecendo, nós vamos fazendo a nossa aula por vídeo. E hoje eu tenho para vocês um assunto que está muito atual. Esse assunto faz parte daquilo que nós estamos vivendo, que é, dentro da nossa redação, da disciplina de redação, o assunto notícia. Afinal de contas, o que é notícia? Notícia é o fato, é um acontecimento muito importante para um determinado grupo. E como eles acham esse acontecimento tão importante, querem fazer a divulgação para outras pessoas, querem fazer essa divulgação para a própria sociedade. E a notícia, ela é, apesar de trazer todas as características ali de narração, é um texto informativo. Por quê? A partir dali, está bastante preocupado em passar uma informação e, por isso, tem que realmente corresponder à verdade. Tem que fazer uma apuração dessa verdade, porque senão se torna um fake news. E a verdade realmente tem que ser o objetivo principal dessa notícia, porque senão realmente não é uma notícia. As notícias elas podem ser escritas, elas podem ser gravadas, elas podem ser filmadas, só que elas apresentam também uma característica bem curta, porque afinal de contas tem que ser alguma coisa assim muito imediata para poder ser divulgada. Se ela passa a ser mais prolongada, ela perde a característica de notícia e passa a ser uma reportagem. A reportagem é essa notícia quando ela passa a ser aprofundada, quando ela passa a ser investigada, passa a ser detalhada. Mas a notícia em si, ela tem que ser curta, ela tem que apresentar apenas o fato em si. E como que nós montamos uma notícia? A notícia primeiro tem que ter um título, e esse título, como todo texto que é montado, tem que ser bastante chamativo e tem que ser realmente ali bastante condizente com aquilo que está sendo escrito. É um título que realmente chame atenção para poder apresentar o primeiro parágrafo que vem em seguida. E esse primeiro parágrafo, que é um parágrafo então de abertura, nós damos o nome, os jornalistas dão o nome de lead, que veio do inglês lead, que é L-E-A-D, né, do inglês, que quer dizer liderar. E realmente, olha, esse primeiro parágrafo lidera toda a notícia depois. Porque no lead, né, o lead é uma palavra masculina, é um substantivo masculino, por isso nós falamos o lead. O lead, ele apresenta um resumo de tudo que depois a notícia vai estar apresentando ali, em seguida, nos outros parágrafos. Só que esse primeiro parágrafo do lead, ele é capaz de responder a 6 perguntas. Responde o que aconteceu, quem está envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu isso, como e por que estão muito juntos, mas também consegue responder tudo isso. Então, no lead está a notícia em si. Os outros parágrafos que são apresentados, eles são depois apresentados como só um complemento, como detalhes, como assessorias ali capazes de depois esclarecer melhor, né, aquela notícia. Mas a notícia em si está no primeiro parágrafo, no lead, ali a parte mais importante. E esse tipo de texto é o que a gente chama de pirâmide invertida, que a parte mais importante está em cima, para depois poder estar trazendo todos esses outros detalhes, né? Então ela está ao contrário, a pirâmide, justamente porque depois o que vai sendo acrescentado é justamente apenas para poder acomodar e esclarecer melhor essa notícia. E o que olha, eu trouxe para vocês? Eu trouxe um exemplo de uma notícia para que vocês possam ter isso mais claro. Então, o título dessa notícia que eu trouxe é Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. E depois vem então o lead. O incêndio atingiu na manhã de hoje, 18, o Instituto do Coração, INCOR, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O corpo de bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição.
Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. Então, podem ver, nesse primeiro parágrafo aí, que está o lead, a gente consegue ter essas 6 perguntas que foram citadas aqui, ó. Então, o que aconteceu? Um incêndio. E olha, quando aconteceu? Ó, atingiu na manhã de hoje 18. Quem? O Instituto do Coração, INCOR. Onde? No complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. E como e por quê? Olha, estão aqui. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Então, todos os outros 2 parágrafos que vieram depois do lead acabaram apenas complementando aquilo que a notícia tinha apresentado ali no primeiro parágrafo. Então, como vocês podem perceber, é um texto curto, é alguma coisa que passa basicamente a informação, sem muitos detalhes, como depois se teria numa reportagem, que daí poderia estar pegando depoimentos, poderia estar pegando fotografias, poderia estar pegando ali, olha, alguns outros detalhes, comparações com alguns episódios idênticos ali que possam ter acontecido, enfim, com muito mais aprofundamento, com muito mais detalhe. Mas a notícia em si, ela tem que ser rápida, verdadeira e ao mesmo tempo, assim, olha, passando todos esses detalhes de uma forma muito objetiva, certo? O que mais nós acabamos fazendo? Olha, com relação a esse texto, nós temos então a notícia que vocês estarão recebendo material aí dessa parte técnica, teórica, mas eu também vou estar pedindo para que vocês me entreguem na semana que vem uma proposta de redação com relação a esse assunto que nós estamos vendo aqui. Então a proposta é a seguinte: diante de tantas informações noticiadas pelos meios de comunicação sobre o coronavírus, redija uma notícia de aproximadamente 15 linhas sobre essa pandemia. Não poderia deixar, gente, de falar, né, de tratar do assunto do coronavírus, que é o que nós estamos vivendo no momento e que vocês têm, nós temos informações o dia inteiro, o tempo todo. Então nós temos informações demais que nós podemos aproveitar para podermos fazer esse texto com relação ao assunto que nós estamos estudando, certo? A notícia. Então eu vou pedir para que vocês façam da seguinte forma: está indo material, está indo uma outra folha com essa proposta, está indo uma folha de redação. Então eu gostaria que vocês fizessem, se houver a necessidade de fazer um rascunho, podem fazer sem problema algum. Façam a revisão do texto que vocês escreveram, passem depois na folha de redação, aquela folha oficial, façam de novo a conferência, vejam se tem algum problema, façam a revisão no sentido de às vezes ter alguma palavra que foi esquecida, às vezes foi colocada uma palavra acrescentada sem necessidade, às vezes faltou um acento, faltou alguma pontuação. Então façam a verificação e depois, por favor, escaneiem ou fotografem mandando para o e-mail da escola, para o ebasobjetivosantacruz@gmail.com, para que depois nós possamos receber e fazer depois, após a correção, a devolutiva para vocês, tá ok? E nós vamos combinar o seguinte: como essas devolutivas, né, não, a entrega, desculpe, que vocês têm feito, tem sido, né, a outra foi até a sexta-feira, nós estaremos fazendo também, geralmente até as sextas-feiras, para poder estar depois chegando até mim. Só que como nessa sexta-feira nós temos um feriado, nós vamos então deixar que vocês entreguem na segunda-feira, no máximo na segunda-feira. Então tem que estar nesse e-mail, para que nós possamos então fazer depois a coleta através do Silvio, do Nelson, para que nós possamos fazer aí a correção e mais para frente depois a devolutiva. Tá ok então? Então fica combinado dessa forma. Eu acredito que vocês não tenham problemas, mas na segunda-feira nós estaremos em plantão, bem de manhãzinha, né, das 8 às 9. Qualquer problema que vocês tenham, vocês podem estar fazendo contato depois comigo. E olha, eu espero que tudo corra muito bem, que possamos estar juntos novamente na semana que vem e que vocês tenham uma semana que vem bastante feliz, cheia de bastante sucesso e muito progresso, tá certo? Para vocês então, um beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem, tá ok? Até mais, gente.